A gente está de volta com Falando Nisso e eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Guilherme Fortes, engenheiro civil, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, aqui no nosso estado, muito antenado com todos os desafios desse século na área de construção civil. E eu fiz questão de trazer o Guilherme aqui, porque eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas. Nada nesse mundo, na terceira década do século XXI, é mais como era antigamente. Ah, tudo mudou, viu? Nada, tudo mudou. E na sua área, particularmente, eu vejo a sua dedicação de se manter informado como engenheiro, como construtor, como empresário, de se manter atualizado nisso. E eu sei que é absolutamente desafiador. Então, eu queria agradecer o teu tempo, obrigada por estar aqui com a gente e dividir conosco. Maia, obrigado pela oportunidade de estar aqui, esse bate-papo com você. Tenho certeza que vai ser especial e trazer para o público assim ideias novas, um bate-papo sobre o que é que está acontecendo no mundo, novas tendências e esse relacionamento muito maior com as cidades, que é o que a construção civil preza hoje, né? É dos muros para fora. As cidades, na verdade, Guilherme, e aí eu queria a tua percepção em relação a isso. Elas mudaram, né, sobre todos os aspectos, a mobilidade urbana, o jeito de morar. Eu presto muita atenção aos indicadores, né, por exemplo, e a gente tem o hábito, que não é bom, a maioria das pessoas, eu tenho certeza que não é o seu caso, de tomarmos decisões baseado nos dados que orbitam em torno de nós. Tipo, a maioria das pessoas do Brasil, se a gente perguntar, mora em casa ou em apartamento. Como a gente conhece muita gente que mora em apartamento e a gente vê os apartamentos crescendo, vai dizer assim, em apartamento. Só que 86% das pessoas no Brasil ainda moram em casa. Né? Aí tem a questão de não só construir, mas a questão do esgotamento sanitário, a questão dos serviços, a questão da legislação, das tecnologias aliadas. Como que vocês estão conseguindo entrar nessa década, que é, como eu falei, a terceira década do século XXI, se mantendo atualizado e fazendo as entregas que precisam ser relevantes nas nossas vidas, a gente que mora nesses lugares que vocês constroem? Perfeito, mas assim, o que é importante? Primeiro, entender como você abriu o diálogo, o que é que está acontecendo no mundo, nas cidades vizinhas, mas é um olhar de aprendizado, mas um olhar também sem tanto romantismo, porque senão ela perde a sua eficiência. Então, para trazer casos reais, né, a gente tem aqui em Teresina, vamos tratar do centro, vamos falar do centro de Teresina? Sim, boa pauta. Né, que é uma pauta que é um desejo de toda a cidade, revitalização do centro. Boas iniciativas já foram feitas em outros lugares. E quando a gente fala de centro, a gente vai e remete a Barcelona, remete a Paris. Eu vi que você promoveu, você estava parte de uma reunião falando sobre o centro da cidade. Pronto. Então, assim, a gente vai longe com boas experiências e traz qual foi a didática daquilo e aplica na nossa realidade local. Então, nós olharmos para o centro de Teresina, que está tendo uma movimentação para essa nova região, a região aqui do Jockey, ou Zona Leste, como queira dizer, é olhar o seguinte, pronto, o centro geográfico da cidade hoje mudou de lugar. Ele não é mais um centro, ele é aqui, próximo às pontes, próximo aos shoppings, é o centro geográfico da cidade. E nós temos uma Zona Oeste, que é a região antiga, o centro. Né? E tem Timon, que é do outro lado. Então, poxa, como é que Timon desenvolve? As pessoas passam por essa região toda para chegar em Timon. Tenho nada contra Timon, certo, pessoal? Adoro Timon, tenho empresas em Timon. É parte da nossa É parte da RID, né, que é a grande Teresina. Mas, assim, qual é o olhar? É ser prático, é propor, através de pesquisas, entender qual o perfil social das pessoas que moram hoje no centro, quem é a população flutuante que sai e volta, quanto tempo de vida ela perde nesse trajeto, e aí você identifica, é melhor essa pessoa, não que é o melhor para ela, mas dá opção. É melhor essa pessoa ter a opção de comprar uma residência na região sul, extremo sul, lá no Porto Alegre, e todo dia transitar 1 hora e 20 para chegar ao trabalho, que ela podia estar com a família, na academia, aprendendo na internet, que é um aprendizado de graça, morando numa região central, mais próxima do trabalho. Será que isso não é uma boa proposta? Então, base da pesquisa, faz pesquisa, entende essa movimentação e fazemos propostas. Esse é o conceito, é fazer propostas baseadas em pesquisas. E sem ir muito longe. Essa proposta que a gente está montando para o centro de Teresina, ela está baseada num estudo da população e dessa movimentação
e um olhar sobre sua utilização. Indo aqui em Parnaíba, não vamos longe. Quem for em Parnaíba e tiver a curiosidade de visitar as praças no final da tarde, vai ver uma cidade que utiliza as praças. Ah, mas tem um clima amistoso. Sim, mas aqui também no final de tarde tem. Eu acho que a gente não... o que você está falando faz total sentido e é música para os meus ouvidos quando você fala em dados. Porque eu acho que... Eu até já repeti essa semana aqui que se você não trabalha estratégias baseadas em dados, você é só uma pessoa com opinião. E uma pessoa com opinião, ela não faz entregas. No nível em que você é presidente de sindicato, é empresário, é engenheiro, construtor, que está pensando a cidade, a gente precisa de novas vozes e novas percepções. Existe no mundo hoje, já faz tempo, os processos de gentrificação, né? Nas grandes cidades, Nova York, Paris, São Paulo, a gente não vai longe, muito provavelmente Fortaleza, soube de um processo de gentrificação lá, muito interessante. O que é esse processo? É um lugar que ele era subutilizado, ou que ele tinha um perfil de população e de moradores ou de usuários, que ele passa a receber investimentos, outros olhares, e que tudo tem a dor e a delícia. Quem está ali estabelecido começa a ver aquele custo de vida aumentar um pouco. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, a dor e a delícia, mas eu acho que quando você pensa esses processos, você pode tirar o que é bom dele. Exato, olha, lá em Recife iniciou-se o Recife Antigo. Sim. Processo voltado para o comércio, lazer, cultura e turismo. Ele funcionava basicamente de 8 da manhã ao final da tarde. Quando dava noite, aquele vazio urbano. Funcionou? Funcionou durante um determinado período. Mas é o que aconteceu? Começou a ter o esvaziamento quando perdeu-se o desejo, a moda ou o encanto daquele novo lugar. O que é que está sendo proposto hoje na cidade de Recife para aquela região central? A habitação. Porque onde tem gente morando, ele consome no horário alternativo. Ele está à noite, ele movimenta o centro. Aquele estacionamento que está lotado durante o dia, ele também vai ficar lotado durante a noite, Maia. Então, assim, é viver a cidade. E pensar como as smart cities. Você falou que, por que eu tenho que me deslocar? Por que a gente não pensa a cidade mais como bairros, menos como bairros, mas como distritos autossuficientes, né? Exato. Então, assim, as coisas estão mudando. Você percebe aqueles grandes hipermercados. Hoje existem os hipermercados, mas como voltou o mercado de bairro? O pequeno mercado que tem de um pouco de tudo. As soluções de internet. Então, assim... As feiras, né? Construção civil, ela está ligado a tudo é construção civil. O agro é construção civil, a notícia é construção civil, a habitação esgotos, o saneamento, a água, tudo é construção civil. Então, estar envolvido nesse cenário é muito importante, saber por onde está caminhando esse desenvolvimento. Esse ecossistema, ele conversa ou isso é novo de conversar? Olha, não é fácil. Porque sempre foi cada um na sua caixinha. Não é fácil. A gente tenta praticar dentro do sindicato, Maia, rodadas de diálogo, convidar a Água de Teresina, Equatorial, e juntar as pessoas, juntar as pontas. Sabe? A Água de Teresina, ela vai começar no próximo ano um grande investimento nessa região central ali na Avenida Maranhão, para melhorar a questão do esgotamento da cidade. Vai ligar 2 bacias, ou seja, vai prejudicar o trânsito no começo, mas vai dar uma contribuição para a cidade muito grande. Não, gigantesca, investimento gigante. Então, nós temos que conversar com a Água de Teresina, temos que conversar com a prefeitura, temos que conversar com o lojista, porque dessa daí, tanto você mitiga problemas, como aparecem soluções. Então, é um diálogo constante e juntando as pessoas em prol do resultado. O ponto sempre é esse. Quando a gente olha para as classes sociais, por exemplo, agora o presidente Lula está anunciando que vai voltar com Minha Casa Minha Vida. A gente vê que esses conjuntos habitacionais necessários, eles criam um novo movimento e eles criam outras necessidades e outros negócios, pequenos negócios, que orbitam em torno dele. E eu penso que eu queria saber de você o seguinte, qual é hoje o modelo de moradia ou de lugar, que você não pensa só moradia, a forma que você pensa globalmente é muito interessante, porque não pensa só a casa, porque morar não é só dormir e comer na sua casa. Bem maior. Né? Você fala disso de um jeito bem inteligente, que precisa ser dito para a classe baixa, para a classe média, média alta, média baixa e para a classe alta. Certo, olha. Porque a gente vê, mas às vezes
A gente tem a impressão que está meio desorganizado. É só a impressão ou está mesmo? Não, o que acontece? Ou tem que estar tudo junto e misturado? O ideal é que as coisas aconteçam muito próximas, né? Essa separação cada dia é pior, né? Quanto mais próximo tivermos, mais vamos entender como o outro pensa, como o outro vive. E ninguém vive só, todo mundo tem que viver em harmonia. E quanto mais próximo, melhor. Óbvio que tem as diferenças sociais e desejos de consumo. Então, você tem produto adequado, mas não pode ter cisão. Tem que ter uma certa harmonia e proximidade. Mas o que é que acontece? Minha Casa Minha Vida, sendo prático. Tivemos o Minha Casa Minha Vida na primeira gestão do governo Lula. Foi um grande programa habitacional, ajudou e atendeu a diversas e inúmeras pessoas. Conheço pessoas que mudaram sua realidade. Costumo dizer, quando a gente fala do programa Minha Casa Minha Vida, de uma pessoa que trabalhou na casa da minha mãe. Ela, nesse período, conseguiu sua casa própria, conseguiu recursos financeiros para poder botar todos os eletrodomésticos que ela sempre sonhou e sempre usou no dia a dia de uma cozinha, de uma casa. Conseguiu ter os filhos estudando em colégio público, eu não estou em escola privada, pelo FIES, eu não estou fazendo apologia política. Sim, a gente não está falando de desenho, política é uma partidária, mas de política fotografia, pública. é uma fotografia daquele momento, né? Então, o cenário dessa pessoa, como ela foi atendida. Só que o que acontece? Na construção civil, aqueles empreendimentos ficaram muito grandes. Então, assim, historicamente, a gente verificou na história recente que eles se transformaram em lugares incontroláveis. Então, para esse novo modelo, já se conversa e se entende que eles não podem estar mais tão distantes das cidades. Sim, porque eles segregam, né? E eles dificultam a vida daquelas pessoas. Eles têm que estar mais próximo da cidade, eles têm que estar mais próximo do aparato social, que seriam escolas, praças, creches, polícia, assistência médica, posto de vacinação, ou seja, do serviço que a cidade oferece. Que o que a cidade oferece para as pessoas, principalmente os que mais precisam. Essas pessoas é que têm que estar perto desse serviço. Então, assim, entende que o programa Novo Minha Casa Minha Vida, ele tem que estar mais próximo da área do que ele pode ser atendido, que as pessoas precisam daquilo. Então, dificilmente vai ter grandes investimentos. Não é só sobre ter água, luz, a parte sanitária e transporte público, que a maioria nem tem. Então, assim, mas é sobre estar junto, estar perto. Eu acho que é uma visão muito humanizada que você tem. Tanto que eu queria te perguntar, você acha que a estrutura das cidades hoje, ela seria um dos grandes desafios da construção civil, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não existe situação perfeita, né? As pessoas vão se morando, segregando, criando os muros e perdendo esse contato com a sociedade, entendeu? E quanto mais distante, pior. Então, quanto mais trouxer, né, as pessoas mais para próximo, e principalmente usando os serviços públicos, a escola, a educação, melhor. O bom da construção civil, Maia, o que é interessante no nosso setor é que ela é uma chave para entrar em qualquer bairro. Um construtor, ele entra em qualquer lugar da cidade, porque ele não se conflita, ele vai comprar quem tinha daquele bairro. Pode ser a esposa de um criminoso, de um traficante, mas ele não vai ter problema. Tem assalto? Tem. Vão roubar os fios? Vão. Vão roubar os fios da obra? Vão roubar. Mas não tem aquela agressão. Então, você convive, nós construtores convivemos diariamente, principalmente quem trabalha com habitação de interesse social, com os bairros mais pobres. E convive com harmonia, porque aquelas pessoas sabem que você está ali para gerar algo que vai contribuir para o todo, vai comprar quem tinha na casa de um, vai comprar o gás naquela região. Como é que está a geração de emprego e renda? Olha, a gente espera, a gente tem um número, isso é fato, só usamos, acredite, só usamos 60% do que poderíamos usar. Sério? O resto desse valor vai para São Paulo ou outros grandes centros. Por quê? Porque nós não temos uma renda formal, nós não somos um estado tão industrializado. Então, terminamos tendo na sociedade empregos com baixos salários e o famoso um pouco por fora. Né? Aquela renda que não está caracterizada. Como é que é atuar no Estado com esse perfil? Existem hoje alternativas? Porque eu vejo, por exemplo, os bancos, né? Está se criando startups que estão facilitando o crédito, está se criando novos modelos de negócios ligados a bancos, né? Do financeiro, né? Do mercado financeiro.
que eu acho que também não chega aqui, entendeu? Não chega numa escala capaz de mudar um cenário. Nós temos, Está muito na área de prototipagem ainda. Nós temos poucos bancos que são muito grandes, né, líderes de mercado. Nós temos um mercado de habitação de interesse social. O nosso estado ele é 0,7% do PIB. É um estado que é pequeno e pobre, é uma realidade do que nós geramos de resultado. Então, esse é o nosso cenário. E temos que atuar com essas pessoas com empreendedorismo, né? Fazendo habitação e ganhando dinheiro, tendo lucro, óbvio, tem que ter lucro, tem que ter margem. Engraçado que muitas construtoras pequenas surgiram, com o boom da Lava Jato, houve uma queimação de filme geral. Né? Muitas se mantiveram no ranking, porque era como se fossem grandes navios, né? Cargueiros, que para desligar tem que ficar uns 15 anos fora de comando ou em ação. Exato. Entendeu? Aqueles transatlânticos que você desliga e fica tempo na água. E depois a gente viu que surgiram pequenas e médias construtoras e houve com essa crise de reputação que terminou respingando em todas as construtoras, né? Hoje o setor ele separa muito bem. A habitação, que é a incorporação, é um grupo de empresas. Sim, é importante você falar sobre isso, porque eu queria falar sobre compliance nessa área. É como se fossem dois mundos completamente diferentes. Né? Quem trabalha no mercado público dificilmente trabalha no mercado privado. É importante vocês entenderem que são duas culturas diferentes, são empresas praticamente com donos diferentes, atuação, modelo, dinâmica, gestão diferente. Né? Ou seja, porque a fonte pagadora é diferente, então o cliente é diferente. Então, por isso é que ela tem cultura e modelo diferente de trabalhar. O compliance existe numa, mas não na outra. Com relação à época que teve aqueles escândalos da Lava Jato e as grandes empresas, grandes incorporadoras de serviço público, né, caíram por terra, foi realmente uma grande decepção, mas eu ainda acredito que se perdeu, a forma não foi também correta, porque a gente perdeu muitos postos de trabalho, né? Empresas que tinham um capital técnico, que faziam obras, na minha visão, poderiam estar ainda atuando e gerando emprego e não gerando emprego em outros países. Porque hoje não foi uma bolha estourada, foi uma crise que se instalou. As grandes empresas que hoje aqui estão fazendo obras no Brasil estão vindo de fora. Né? Então, assim, o lucro está indo para fora. As grandes acervos técnicos estão indo para fora e nós perdemos esse capital técnico com essas grandes empresas. No setor de construção civil, teve sim, no período Minha Casa Minha Vida, uma ascensão de algumas empresas. Naturalmente. E algumas derivaram, realmente abriram capital em bolsa. Nós temos empresas que têm um compliance gigantesco e conseguem mostrar muito resultado. Empresas que já estão na terceira geração, que é algo raríssimo na empresa familiar. E tem empresa de construção civil que acontece isso. Né? Nossa, quanta coisa a gente tem para falar contigo. Nosso tempo a gente já está com 25 minutos de entrevista. E eu só vou fazer uma última pergunta, que é a tecnologia aliada da construção civil. Em que página nós estamos? Isso é interessante, muito interessante. Porque o que acontece? É uma percepção, Maia, que nós temos um problema e já percebemos ele, que é o seguinte: o ofício não é passado mais de pai para filho. O pedreiro, ele não deseja, na maioria das vezes, que seu filho seja um pedreiro. O carpinteiro, o pintor, a pessoa que mexe com ferro, até deseja. Ele quer passar aquele ofício como fosse um aprendizado. Sim. Né? Mas alguns serviços já não tanto. E não faz mais sentido e talvez nem seja necessário no formato que era feito. Nós vamos ter aqui uma quebra rápida de alguns anos, breve, da modelo de trabalho da construção civil pela falta de mão de obra. O Senai hoje não é mais aquele Senai de antigamente. O Senai de hoje é muito mais tecnológico, tem muito mais a indústria da tecnologia, a indústria 4.0 está aplicado na construção civil. E esse é um olhar que vem junto à tecnologia, vem à escola, que pode ser Senai, bem como outra empresa. Mas tem uma camada de exclusão. Mas tem uma camada de exclusão. Então, nós temos que ter um olhar para essas pessoas, porque é um período que nós temos e está anunciado para fazer a devida inclusão tecnológica delas. Então, é preparar a base para esse novo momento. Então, a indústria 4.0, ela está dentro da construção civil. Hoje, os controles... caminho sem volta, como todas as vezes. Um caminho... Não há como fazer com que uma pessoa carregar pedra,
ele pode até levantar, fazer um serviço, mas não pode ser o dia a dia e 24 horas. Tem máquina para isso. Sim. E nesse novo ordenamento, entram tecnologias, entram máquinas, entram soluções e tem que entrar conhecimento para essas pessoas, para que elas possam mudar. Eu penso que talvez nessa base que a gente menciona, essa exclusão, vai ter que se qualificar, vai ter que levantar a barra. É isso mesmo. Tipo, eu acho que a indústria, ela precisa alcançar essas pessoas. Tipo assim, um pedreiro de antigamente, um pedreiro de hoje não é mais como um pedreiro de antigamente. Não é. Porque ele tem outros recursos, outros materiais, ele tem outras preocupações, Exato. outros processos. E vocês, engenheiros e construtores, têm outra consciência. Exato, mudou, as suas pessoas são distintas. E assim, a tecnologia das tintas, um pintor não é mais como era antes. Entrar no YouTube e ver quantos pedreiros estão fazendo vídeos no YouTube ensinando coisas maravilhosas. É mesmo. Todo dia tem, todo dia você encontra, tem um cara fardado com a logo da empresa dele, um discurso muito próximo do interlocutor. Um discurso o custo bom. do pedreiro também por hora aumentou, né? Eles estão ganhando melhor. Não, estão ganhando melhor, mas assim, a preocupação que eu trouxe aqui diante da sua pergunta é um pouco maior. É um momento em que vamos ter mudanças de materiais e de procedimentos. E para isso temos que ter essa consciência, investir na qualificação e trazer essas pessoas para um novo momento e uma nova educação. Gente, como rendeu, hein? Eu vou ter que chamar o Guilherme aqui uma vez por mês. Você está na FIEP ainda como vice-presidente, né? Na FIEP. Por isso que ele fala com tanta propriedade e uma posição estratégica. E eu vejo que você é uma voz atualizada, jovem no sentido do frescor das informações, porque não existe mais gente nova e gente velha, existe gente atualizada ou desatualizada, né? Mas você é jovem também nos dois sentidos, né? E aí eu acho muito importante a tua visão para esse ecossistema da nossa indústria também. A gente falou sobre várias coisas. Ótima entrevista. Minha amiga, muito obrigado. Obrigado pelo momento, obrigado pelo... E obrigado por poder falar com o público sobre empreendedorismo, negócios, desenvolvimento, educação. Sim, eu acho que, Maia, isso é uma pauta que tem que estar na mesa das pessoas, sair daquela conversa pequena, rasteira, e cair na conversa do desenvolvimento, na mesa do jantar, tem que ter esse diálogo sobre negócio, sobre empresa, sobre lucro. Não termos medo de falar de dinheiro. A gente tem um receio. Isso não é Nós pecado. Nós temos dificuldade de nomear as coisas. Não pode falar sobre dinheiro. Não pode falar quanto cobra. Se enriquece é porque é corrupto ou porque roubou. Ou é porque não sei o quê. Gente, para com isso. Temos que falar, acabar com esse tabu e nós temos que fazer negócios e crescer. Não é porque não exista isso, tá, gente? Bom dizer, existe. Mas a gente está falando que a gente precisa fazer o contraponto e ser tão forte, tão potente como o contraponto, como ponto negativo, entendeu? A gente tem que levantar essas vozes. Uma alegria conversar com você, aprendemos muito. Obrigado, hoje. minha amiga. A gente achando que ia falar só de uma coisa, mas eu sabia que ele não ia falar só sobre isso, né? Não é à toa que ele é muito bom, é um player, né? Um playmaker nessa área. Obrigada, Guilherme. Nosso tempo super estourado, a produção está querendo me tirar daqui correndo. Obrigada. Nos acompanhe aí pelas redes sociais. Obrigada a você, internauta, telespectador espalhados pelo Brasil, internautas pelo mundo. A gente se vê no próximo programa. Tchau.